Graça e paz, bom dia. Estamos de volta com Teologia e Espiritualidade. Estamos usando aqui nesse momento a teologia sistemática do Dr. Charles Hodge, que nós adotamos como parte do material a ser apresentado e a ser desenvolvido. Não ingressamos ainda na parte de teologia propriamente dita, né? Esses primeiros 100, cento e poucos capítulos aqui da obra do Dr. Charles Hodge dizem respeito ao que as pessoas a uma expressão, né, prolegômeno, né, que é uma introdução, uma apresentação geral do pensamento do escritor. Não só uma apresentação do pensamento, mas também da metodologia por ele apresentada. Desse modo, alguém pode dizer que um outro que nós estamos utilizando, que é um recente, que é o Pannenberg, né, é a mais bela introdução à teologia sistemática já apresentada até hoje. Há quem possa dizer que os 3 volumes da obra do Pannenberg são uma introdução, uma metodologia, né, uma visão geral da concepção filosófica, teológica do indivíduo. Mas, de um modo geral, nós utilizamos o Dr. Charles Hodge, que é apresentado como um teólogo da velha escola, da teologia norte-americana, da velha escola que diz respeito ao seu vínculo, o seu pensamento direto com a teologia europeia, com a teologia reformada, né, que imperou em boa parte do protestantismo europeu e em parte também do protestantismo norte-americano. Temos também o Dr. Strong, e várias outras obras de outros filósofos bastante conhecidos entre os brasileiros. Tem um que não foi traduzido, eu creio que não será traduzido, porque não compensa, talvez financeiramente, né? É uma obra que está em língua inglesa, que é a do Dr. Shedd. Não do Shedd da Edições Vida Nova aqui no Brasil, é outro Shedd, mais ou menos do período do Charles Hodge. Eu acho que ele é pouca coisa mais recente, é mais contemporâneo, porque o pensamento foi quase que, por um longo período, é um pensamento que prevaleceu. Nós utilizamos essas teologias mais antigas, principalmente porque elas são ótimas teologias. Se apresentam alguma deficiência, diz respeito a doutrinas decorrentes ou subsequentes, que, ainda que discordemos, fica fácil compreendermos o porquê esse ou aquele filósofo, teólogo, defende uma posição e não outra. Então, há uma grande coerência, né? Eles são muito coerentes no desenvolvimento do pensamento, da apresentação teológica. É uma leitura enriquecedora, em alguns momentos ela se torna difícil, porque diz respeito a um período anterior à Primeira e à Segunda Grande Guerras Mundiais, em que quase tudo no Ocidente visava uma ideia assim, incrivelmente otimista, de sucesso, né? A igreja só prevaleceria, a verdade do Evangelho só ganharia espaço, a igreja vai dominar assim, com a verdade, né? Vai influenciar toda a humanidade e através da igreja o mundo encontrará a paz. Bom, isso não aconteceu. No Brasil, devido a uma deficiência muito grande de produção literária por grupos evangélicos, principalmente os chamados grupos pentecostais, que em boa parte estão sujeitos a influências nada saudáveis, é a minha opinião, é a minha concepção, tá? Houve e permanece um crescimento do interesse, principalmente dos jovens, pela teologia reformada, pela chamada teologia reformada. Charles Hodge é uma dessas referências. Muito embora esses homens pouco ou nada tenham a dizer no que diz respeito a questões do tipo dons espirituais,
se são verdadeiros, se são falsos, se prevalecem, se continuam ou se cessaram, pouca coisa eles têm a dizer. Via de regra, eles são de um período em que toda e qualquer manifestação espiritual estava vinculada a um comportamento herético, denominado heresia. Era sempre vinculado a algum grupo, a alguma prática que não tinha relação ou aprovação do grupo ao qual eles pertenciam e representavam. Então é difícil você identificar o pensamento completo do homem quando ele está defendendo também a sua instituição, os seus valores, a sua visão, o que ele considera importante para a fé cristã, tá? Então, de um modo geral, você não vai encontrar apoio para essa. Não é, eu não considero relevante. Tem alguns irmãos pentecostais aí que torcem o nariz. Mas pode torcer o nariz, o pescoço, o braço, pode fazer yoga também, faça o que quiser. O fato é que não é fundamental a questão dos dons espirituais. Não, você não vai encontrar, pode ler toda a Bíblia, pode pegar todas as obras de teologia sistemática, até mesmo algumas pentecostais, que eu não estou apresentando, porque eu fico profundamente decepcionado quando eu vejo alguém, quando fica muito fácil você perceber a distorção do texto, a condução do texto para um ponto de vista específico. É o que eu percebi em alguns chamados teólogos pentecostais, algumas teologias pentecostais, inclusive muito caras, muito mais caras do que esses livros que são muito bons. Sabendo que o fundamento da nossa fé não é a questão do dom, das manifestações do Espírito Santo através de dons, porque é um dom, diz respeito ao tempo. Ele não sobrevive, ele não ultrapassa a linha da eternidade. Dons espirituais, falar em línguas, interpretar línguas, diz respeito a um aspecto da vida cristã, a um aspecto da vida cristã, da comunhão cristã, que hoje é só um espetáculo televisivo, um espetáculo para a internet, e chegou até a nível de aberração, na minha opinião, tá? Não dizem respeito à vida eterna. Então, tudo que você está vendo aí, por mais bonito que pareça para alguns, por mais interessante, por mais que tenha sido bem elaborado, que fale, né, de uma maneira assim intensa ao coração, à vida do indivíduo, ele diz respeito a isso, ao tempo, a esse período de tempo. Ele não ultrapassa. Dons espirituais não dizem respeito à eternidade. A eternidade é outro conceito. Então, essa obsessão por dons espirituais que alguns têm, acaba sendo só isso, uma obsessão. E na obsessão, a obsessão se torna uma paixão. E as paixões são escravizadoras. Alguns cristãos são, sim, são escravos de dons espirituais ou de manifestações espirituais, quando a Bíblia declara que o servo de Cristo deve ser escravo de Cristo, da verdade revelada por Deus em Cristo Jesus, que conduz à eternidade. O objetivo da teologia, o objetivo da espiritualidade é isso, colocar cada coisa no seu devido espaço, para que você não seja atropelado pelos seus desejos, pelas suas paixões, pelas suas vontades, pelas suas opiniões ou convicções pessoais. Tá? A fé cristã, ela é comum. O Evangelho de Cristo, ele foi desenvolvido, foi apresentado com o objetivo de atingir indistintamente toda a humanidade. A apresentação do Evangelho de Jesus Cristo não é uma apresentação a ser feita de modo secreto, não deve ser velado, não é só para os eleitos ou predestinados. O Evangelho de Jesus Cristo deve ser pregado publicamente, para que Deus, segundo a sua graça, alcance todos aqueles que por Deus estão preparados para a vida eterna, tá? Nisso nós temos Charles Roger e no desenvolvimento já iniciado, que temos uma... Se eu disser que temos uma programação, eu estou mentindo. Temos várias programações, que eu juntei vários programas diferentes e estabeleci algo
a ser apresentado, se Deus permitir, ao longo dos próximos anos. Eu já falei, estamos atrasados, mas não estamos com pressa, tá? Chegamos numa... Ele fala do... Dr. Schorrod fala do misticismo na igreja primitiva. Misticismo foi a palavra comum. Por que foi trocado para espiritualidade? Porque muita gente pretendeu estudar o misticismo como maneira de desconstruir a pregação do evangelho, o cristianismo, tá? Só que o cristianismo, ele tem uma face, sim, mística, ou verdadeiro misticismo, ou a chamada mística cristã, que prevaleceu, não conseguindo desconstruir a mensagem do evangelho sob essa perspectiva de misticismo, né, que tentar apresentar o evangelho de Cristo como mera superstição criada por um grupo de discípulos há 2000 anos atrás, que se uniram a outros mestres gnósticos e que desenvolveram essa teoria, o que seria uma teoria mística cristã. Não conseguiram. Há uma mística cristã, há uma verdade cristã que vai muito além da capacidade de racionalização humana. Essa verdade prevalece e as pessoas que, na verdade, são inimigos do Evangelho de Jesus Cristo, ao invés de se renderem, eles mudam o nome. Que de repente tornou-se espiritualidade. O debate era em torno da mística cristã e o misticismo, ou a mística universal que nós temos aí em quase todas as religiões, manifestações culturais e sociais da humanidade como um todo, tá? Não conseguindo descaracterizar, mudar o nome para espiritualidade e começa tudo de novo. Esse é um debate que já foi vencido. Mas os inimigos da verdade do evangelho, eles não se rendem. Talvez daqui a alguns anos, ao invés de espiritualidade, apresentem sob uma nova perspectiva. Porque nós sabemos que a espiritualidade inclui o racional, inclui o intelecto. Paulo fala do culto racional, do culto lógico, fala do culto coerente. Eu, como tendo parte da minha formação pentecostal, eu confesso, eu também pequei. Muito do que a Bíblia ensina sobre como deve ser o culto espiritual, conduzido pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, presidido pelas pessoas capazes, né, no que diz respeito a orar em línguas, interpretar, ao louvor em línguas, ou louvor em língua comum, né, a palavra de sabedoria, ou palavra de conhecimento, que muita gente chama de profecia ou de revelação, tá, que tem um alcance limitado, tá? As ordenanças da Escritura, do apóstolo Paulo, também não cumpri, tá? Então, eu não estou condenando, eu estou dizendo que eu também participei do que está errado. Participei do culto que afronta o que o apóstolo Paulo ordenou. Só que o culto que o apóstolo Paulo ordenou, estabeleceu, eu nunca encontrei em nenhuma igreja mundo afora, tá? Eu desconheço instituição ou grupo ou movimento que tenha sido depois da era apostólica capaz de desenvolver e apresentar um culto cristão totalmente voltado para a palavra de Deus. Há elementos mínimos, e eu considero que esses elementos mínimos são suficientes para a vida cristã comum. Esses elementos mínimos da fé que existem no culto cristão, eu considero suficientes, tá? Não sou daqueles que está tentando restaurar a primeira igreja. Eu não partilho dessa ilusão. Eu creio que a palavra de Deus nos orienta, não sendo possível cumprir as ordenanças, nós devemos cumprir no sentido de não descumprir. Tá? Se não está apto a realizar de forma plena, então não faça.
Não faça. Faça de forma racional, de forma coerente, de forma inteligente, para que todos que participem possam participar da adoração a Deus, tá? Com ou sem dons espirituais. Se houver, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Se não está de acordo com a palavra de Deus, então está de acordo com a palavra de qualquer outra criatura que não é Deus. Ninguém é obrigado a obedecer ou se submeter ao que não provém de Deus em matéria de fé e prática. Mas nós chegamos aqui a um sujeito que influenciou, de certa forma. Influencia até hoje, influencia até hoje. É um indivíduo que ninguém conhece, mas ele entrou para a história como Dionísio o Areopagita. Ele era um filósofo. Esse homem foi um filósofo e ele ingressou na igreja tentando moldar a fé cristã às suas convicções filosóficas. A maioria entende que ele não fez nem bem nem mal. Tá? Ele pretendeu ser cristão, mas ser cristão do jeito dele. E ele acabou influenciando um grande número de indivíduos, porque o misticismo, via de regra, ele é contemplativo. Ele é contemplativo. Mas existe também essa modalidade filosófica aqui, ou especulativa. Especulativa, ou seja, introspecção. Algumas pessoas se conformam com o rito, com a cerimônia, mas outros querem algo que lhes alimente de uma forma mais intensa, como eles entendem a alma, o espírito. E nisso entram os escritos de Dionísio Areopagita. Isso daqui nós estamos falando do ano até o ano 500, 500 e alguma coisa, depois de Cristo. E Dionísio, por uma literatura a ele atribuída, influenciou e influencia até hoje a igreja, tá? Os livros dele aqui mais conhecidos são a Hierarquia Celestial, a Hierarquia Terrestre, a Teologia Mística e as 12 Epístolas. Esses livros não foram recebidos pela igreja cristã como livros inspirados, não fazem parte do cânon, mas nunca deixaram de influenciar a mente e o pensamento de algumas pessoas. Por quê? Por conta da curiosidade e por ele oferecer respostas simples a questões complexas. Por exemplo, hierarquia celestial. Não existe nada na Bíblia que nos permita descrever uma hierarquia celestial completa. Não existe, não existe. O apóstolo Paulo faz referências? Faz. Pedro faz, os apóstolos fazem referência, os escritos fazem referência, mas não há na Bíblia uma descrição sistemática do que seria a hierarquia celestial ou a hierarquia terrestre ou dessa teologia mística aqui. Através de um homem, esses ensinamentos passaram a fazer parte da espiritualidade, principalmente católica, na Idade Média. Eu tinha memorizado o nome dele até agora e me foge. É considerado aí o maior teólogo, filósofo dos católicos. Não é o Tomás de Aquino. Entre os católicos, chamado São Tomás de Aquino. A sua Suma Teológica é uma obra monumental, é uma obra que durante séculos foi a referência do pensamento católico medieval, tá? Durante séculos. Tomás de Aquino, o pensamento, não só dele, ele teve vários preceptores que eram homens de elevada capacidade intelectual. Mas Tomás de Aquino é um daqueles teólogos que busca identificar tudo como um aspecto da revelação de Deus. Então, ele não teve nenhum escrúpulo em incluir na sua Suma Teológica material de origem filosófica, material de origem mística, né? Material de origem bíblica, material de origem teológica. Então, é uma obra monumental que tentou abraçar de tudo e colocar Cristo como soberano. Então, esses conceitos de Dionísio aqui, essa espiritualidade diferenciada, ganhou ou permaneceu no pensamento da igreja cristã por conta de São Tomás de Aquino, ou Tomás de Aquino, né? Um monge, ele tinha de uma vida monástica, como foi comum
na Idade Média. Lembrando que Dionísio, na prática, quem procurou entender ou estabelecer, ele é um neoplatônico. Então, se você quiser pegar as obras de filosofia lá, Platão, que pensava, que não pensava, Dionísio é um filósofo platônico cristão, como se fosse possível cristianizar Platão ou platonizar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos muito disso. Recentemente, não, já faz algum tempo, nós vimos um movimento aí que, desde que surgiu, eu entendi que havia elementos disso, elementos dessas ideias aí. Foi um movimento, eu não sei onde surgiu, porque eu não me interessei muito, não me convenceu. Não sei qual foi a origem. Conheço alguns pastores que adotaram, alguns pastores que adotaram assim, sem pensar no assunto, por conta de suposta. É o mal do brasileiro, né? O brasileiro ele quer ser pragmático, ele quer resposta rápida. Pessoas começaram a partilhar uma convicção no que diz respeito à hierarquia espiritual. Aí no Brasil, para variar, não só a hierarquia angelical dos anjos, dos mensageiros de Deus, mas uma hierarquia satânica, uma hierarquia demoníaca. Então, chegava o sujeito na cidade e falava: precisamos identificar a entidade, o ser espiritual que domina, que é o espírito padrinho. Eu sei que é meio Harry Potter, né? Essas coisas surgiram convenientemente após da ampla publicidade do material da escritora britânica lá, do Menino Bruxo lá. Ganhou espaço, ganhou uma versão aí, o espírito ou o demônio que domina a cidade, o espírito reinante, que seria uma espécie de soberania, ou trono, ou dominador, né? O dominador de um espaço. Alguns são pastores, não há ninguém que tenha desacreditado, descredenciado esses homens. Alguns conseguiram identificar as entidades que dominam cada continente, né? E em cada continente, cada país, e em cada país, cada grupo. Você imagina o balaio de gato que virou na cabeça das pessoas. É gente caçando demônio, né? Como alguém está caçando borboletas. E como esse negócio de demônio dá ibope, como esse negócio de manifestação demoníaca chama muita a atenção, né? Há uma paixão que não deveria haver. Há uma espécie de paixão na mentalidade cristã por questões demoníacas, né? Por questão satânica, por questões diabólicas aí. Alguns são apaixonados, sim. E todo apaixonado é um refém. Todo apaixonado é um prisioneiro. Todo apaixonado é um obcecado. E a paixão acaba desviando a pessoa do caminho da verdade. Porque ao invés de procurar enxergar a humanidade como Deus pretende enxergá-la através do Evangelho, como Deus quer que nós enxerguemos a humanidade? Com seriedade, com clareza, mas dentro da possibilidade de redenção, dentro da possibilidade de salvação, numa perspectiva salvífica. É um desafio muito grande, num mundo tão repleto de maldade, você procurar identificar esse olhar gracioso de Deus em relação à sua criação. Fugindo dessa perspectiva, que é a perspectiva apresentada por Cristo Jesus. Não estou dizendo de submissão ao mal. Não estou dizendo submissão ao erro, à mentira, ao engano. Eu estou dizendo submissão a Deus no que diz respeito ao propósito da igreja, do cristão no mundo. Proclamar o evangelho de Jesus Cristo, anunciar salvação para os perdidos. Fugindo dessa visão, você corre o risco de cair numa das muitas que estão por aí afora. E Dionísio é um dos que ofereceu uma perspectiva equivocada
da mensagem do Evangelho. O material dele sempre foi de fácil acesso, são livros baratinhos. Se você entrar na área de qualquer grande livraria aí pela internet, né? Porque as físicas estão acabando. Você vai encontrar o material dele, é barato. Ele não acrescenta nada ao Evangelho, ele acrescenta a necessidade humana de uma resposta simples. Então ele apresenta as respostas dele. Essas respostas simples podem contaminar a mente, o pensamento e afastar a pessoa do caminho proposto por Cristo. Mas não são necessariamente condenatórias. É uma interpretação filosófica, né, especulativa, platônica. O São Tomás não era platônico, né? Ele tenta restaurar na filosofia cristã o Aristóteles, né? Ele é o pensamento aristotélico, tá? Que não é coerente com a mensagem do Evangelho, não é coerente com a verdade de Deus. Os filósofos apresentam muita coisa sensata, muita coisa equilibrada, muita coisa verdadeira, mas na origem e na conclusão, eles invariavelmente erram. Se eles erram, toda vez que você erra na origem, você erra na conclusão. Você vai adotar uma perspectiva que é falha, que é incompleta, é uma visão incompleta. Visão incompleta do mundo, visão incompleta da realidade, visão incompleta da humanidade, visão incompleta de Deus, visão incompleta do propósito de Deus e do plano de Deus. Mas as pessoas são livres para assim se comprometerem com o que bem entenderem. No pensamento de Dionísio, na interpretação do Dr. Charles, ele diz o seguinte: o fim da filosofia é a visão imediata de Deus, a qual confere à alma suprema bem-aventurança e descanso. Essa união com Deus é ou seria obtida quando penetramos em nós mesmos, pela passividade. Como somos uma forma ou um modo de existência de Deus, descobrimos Deus em nós mesmos e somos conscientemente um com Ele. Quando isso é realmente apreendido ou quando deixamos Deus, por assim dizer, absorver nossa individualidade, ou seja, toda a criação é neoplatonismo, mas é gnosticismo. Isso existe muito no pensamento de algumas espiritualidades cristãs. A pessoa é levada a acreditar que existe uma possibilidade de comunhão direta com o Pai, comunhão direta com o Pai, comunhão direta com Deus. O cristianismo ensina a necessidade de um mediador entre Deus e os homens. A comunhão é com o Filho, a comunhão é através do Filho, porque Jesus, o Cristo, disse: quem me vê, vê o Pai. Não disse que se alguém ver o Pai, verá o Filho. Não, quem me vê a mim, porque Cristo é o Deus encarnado, visível, tá? Deus é eterno, é inalcançável. O que de Deus se pode conhecer está registrado na criação, está registrado na humanidade, mas foi totalmente revelado em Cristo Jesus. Alguns por conta da temática espiritual ou mística cristã, da união com Cristo, do novo nascimento, do corpo de Cristo, ou seja, da igreja, não a instituição, os homens, as mulheres, os indivíduos alcançados graciosamente pela salvação, formam o corpo espiritual de Cristo Jesus, habitação do Espírito Santo. Há quem confunda isso com uma perspectiva de comunhão direta, e isso não é possível, tá? Isso não é possível. Se fosse possível, não teria vindo o Cristo. Deus teria dispensado à humanidade o Espírito Santo como emanação, e nós não. Aí está. Falaremos futuramente disso. O Espírito Santo não é uma emanação, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, o que você vê na internet aí, de pessoas se comportando ou agindo como se estivessem debaixo de uma influência, de uma emanação
do Espírito Santo, você está vendo aí a manifestação prática, triste, dolorosa da distorção de uma verdade, porque o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma emanação, uma influência, uma força. O Espírito Santo não é como a gravidade, não é um vento, não é uma brisa, não é o fogo. Esses elementos são usados como figura de linguagem. Então, o que você está vendo aí é, na melhor das hipóteses, psiquismo, tá? Não é o psiquismo é uma manifestação da espiritualidade humana. O ser humano, quando se dedica, ele é capaz de realizar muito. A mente humana é incrivelmente capaz. Mas, dominada por sentimentos de paixão, por obsessões, ainda que de ordem espiritual, ainda que de origem lícita, o ser humano pode se reduzir a isso, tá? A um comportamento rebaixado, a um comportamento que não está à altura do que foi proposto no Evangelho, ou do que foi proposto pelos apóstolos, tá? Mas isso vamos falando ao pouco. Sabemos que hoje todos sofrem pelo que está acontecendo, pelas guerras no mundo. Por isso pedimos a Deus sempre pela paz. Que Deus Todo-Poderoso te conceda a paz à sua família, conceda a paz aos que estão em conflito, em atrito, em guerra, aqueles que estão numa expectativa de destruição sombria, de violência. Que Deus conceda a paz, porque a paz de Deus excede toda capacidade de compreensão humana.